Já eu vou passar a palavra aqui para o Gustavo, né, que é uma associação de Volta Redonda, que é uma das poucas pessoas aqui que eu não conheço muito, mas sempre vejo nos grupos que ele é um cara que se posiciona muito bem, ele tem uma fala, ele tem uma fala forte, ele sempre se posiciona, então é uma honra recebê-lo aqui, Gustavo, e fica à vontade aí para a sua fala. Um abraço. Obrigado, Ladislau. Queria te agradecer primeiro pelo convite, né? Tá convidando o Volta Cannabis para estar compondo essa mesa. Gostaria de parabenizar a organização do evento. Muito, muito interessante mesmo, demais. E eu gostaria de começar minha fala falando que, na verdade, não tem muita indústria boazinha por aí, não que eu conheça. Inclusive, gostaria de fazer um repúdio à fala da Bruna, presidente da BR-CAN, que comunicou esses dias que lamentável a comunicação dela, né? Ela falou que prefere que continue a criminalização do uso e do porte de drogas, porque assim a indústria consegue evoluir e ganhar dinheiro. Basicamente foi isso que ela falou. Então deixo aqui meu repúdio à fala ridícula dela, né? E vamos lá. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou paciente, usuário de maconha para tratamento de ansiedade, depressão, transtorno do uso de álcool e dores crônicas. A parte do transtorno de uso de álcool veio por conta das dores crônicas, né? Sentia muita dor e muita depressão, aí começava a beber e depois de um tempo eu bebia sempre, não parava mais, né? Acabava caindo por aí. Eu tenho 33 anos, isso já tem alguns anos. E desde que eu comecei meu tratamento para dor crônica, eu também parei de beber, né? Eu consegui me livrar bem, bem legal disso aí. Hoje eu estou aqui representando o Volta Cannabis, como eu falei. Eu também trabalho junto com a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, a FACT, eu sou secretário executivo lá. Eu sou fitoterapeuta, sou fundador do Volta Cannabis, né? E o Volta Cannabis ele nasceu aí dessa minha necessidade de tratamento de saúde, porque eu não consegui ter acesso ao que me foi prescrito. Na época, me foi prescrito um produto importado, né, que ele custava mais de US$ 300, e eu não tinha como arcar com isso, né? Então, a partir daí, eu comecei a buscar gente para poder fundar uma associação. E a gente fundou o Volta Cannabis mais ou menos não, já 28 de agosto de 2020, estava no meio da pandemia. E desde então, assim, eu gostaria de focar hoje mais nas dificuldades, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os trabalhos do Volta Cannabis, mas eu queria focar mais nas dificuldades do associativismo, as dificuldades que as associações têm, né? Atualmente nós realizamos trabalho de acolhimento, igual muitas pessoas já falaram, eu vou tentar ser mais rapidinho, porque eu sei que todo mundo está com fome também. Então a gente faz o acolhimento dos pacientes, né? A gente acolhe as famílias, os pacientes com diversas patologias, diversos transtornos. A gente faz divulgação científica, a gente tem parceria com médicos que fazem as consultas, né, dos nossos associados, fazem a prescrição. Nós temos parceria com outras associações de pacientes, como por exemplo a Flor da Vida e a Cura Pro. Também temos parceria com a Rede Reforma. Obrigado aí, Rede Reforma também, né, que está sempre ajudando a gente o tempo todo. Valeu, Leonardo, Emílio, Marcela, Cecília, Gabriela, todo mundo aí. Estão de parabéns, parabéns pelo CONAD também, vocês estão lá representando a gente, junto com a Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas, né? Além disso, além desse trabalho de acolhimento, mais que o pessoal já falou, a gente também faz outros trabalhos ali dentro da prefeitura, vamos dizer assim, né? Eu gostaria de agradecer muito também o mandato do Carlos Mink, a Monique, que está sempre à disposição da gente, sempre ajuda a gente demais, mesmo escuta a gente a hora que for, tá? Já, inclusive, protocolaram projetos de lei para poder buscar aí ajudar as associações no geral, já protocolaram também ofícios de apoio para a gente, eu posso até falar um pouquinho disso depois. Mas a gente faz uns trabalhos, por exemplo, de participação do Comitê Popular Permanente, do Plano Diretor de Volta Redonda. O Plano Diretor é o que vai organizar ali tudo o que vai ser feito dentro da cidade, né? Questão urbana, de saúde, de tudo, né? É o que manda na cidade, então a gente milita ali também, a gente faz parte de um comitê permanente. A gente trabalhou na época do PL 399, que falaram aqui, que o PL 399 é o que regulamenta o cultivo de maconha no Brasil com finalidade terapêutica, industrial, de pesquisa científica, né?
Então, dentro da Federação das Associações de Cannabis, a FACT, a gente montou uma comissão para poder estar articulando com o poder público, para articular com os deputados federais. A gente propôs diversas propostas de emenda, né? A gente fez um trabalho de advocacy bem interessante, porque a gente sabe que esse projeto de lei ele não atende de verdade as associações de pacientes. A gente sabe que o PL 399 ele vai abrir as portas de verdade para a indústria, mas se você vê ali o que as associações precisam fazer para conseguirem realizar o cultivo, seguindo essa lei, é bem complicado. Um dos pontos são que a gente precisa ter 17 ambientes diferentes, né? A gente precisa ter, por exemplo, imagina que é um casarão e a gente precisa ter 17 salas diferentes, um para secagem, um para colheita, um para não sei o quê, um para não sei o quê. Todo esse ambiente, ele precisa ser ao abrigo da luz solar, ele precisa ter um muro de 2 metros de altura, ele precisa ter cerca elétrica, ele precisa ter câmera de segurança, e a gente tem que lembrar que as associações elas são sem fins lucrativos, né? A gente não visa o lucro para poder conseguir arcar com todos esses custos. Sendo que a gente poderia, por exemplo, igual no caso da PEP, eles têm ali uma fazenda. No caso do PL 399, eles não autorizam uma fazenda, por exemplo. Eles falam lá que todas as atividades do cultivo precisam ser realizadas ao abrigo da luz solar. Então já seria mais um gasto com iluminação, né? Com iluminação artificial para as plantas. Além disso, mais para frente, em Volta Redonda, a gente participou da primeira Marcha da Maconha, né? Então, assim que anunciaram a realização da primeira Marcha da Maconha de Volta Redonda, foi em 2022, os vereadores eles começaram a articular para poder tentar barrar a realização da Marcha da Maconha. E, inclusive, eles aprovaram uma nota de repúdio na Comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano, da Câmara Federal, e a partir daí o Volta Cannabis entrou e começou a dialogar com eles, a brigar literalmente com eles, né? A gente foi lá na Câmara dos Vereadores, eu entreguei para eles o ADPF 187 do Distrito Federal, né, que é a decisão do STF garantindo a realização das marchas, expliquei para eles, e da mesma forma eles continuaram contra a realização da marcha, porém eles deram uma abertura da gente estar realizando uma audiência pública para debater o uso terapêutico da cannabis, da maconha. A gente realizou a Marcha da Maconha, né? A gente fez parte da organização, a associação, e a gente realizou também essa audiência pública para debater o uso terapêutico da cannabis, que resultou na aprovação, se eu não me engano, uma das primeiras leis municipais do Brasil, né? Que já foi implementada, já está funcionando, parece que a prefeitura está distribuindo um pouco de óleo importado, a gente buscou informação com alguns vereadores ali sobre se teve licitação, de onde está vindo, e assim, é muito difícil o diálogo com o poder público lá. Inclusive o prefeito ele não costuma responder muito bem essas coisas, né? É bem complicado. A gente encaminhou alguns ofícios para eles também, para a Secretaria de Saúde, solicitando uma reunião para a gente poder apresentar ali uma proposta de capacitação dos profissionais do SUS, né? Para a gente poder capacitar todos os profissionais de Volta Redonda sobre o uso terapêutico da maconha. Só que eles nem sequer responderam o nosso ofício, né? Eles, enfim, é muito complicado. Eu estou falando isso porque, assim, no associativismo a gente vai se unir em busca de um objetivo em comum, né? E o objetivo em comum das pessoas que se organizam ali numa associação sem fins lucrativos, no caso da cannabis, é justamente o tratamento de saúde. E a gente precisa conversar com o poder público para isso. E quando a gente tem uma lei aprovada, que foi aprovada a partir de uma audiência pública que a gente mesmo organizou, e só tem 2 profissionais que são capazes de prescrever numa cidade inteira, e a gente vai lá, bate na porta do poder público para poder tentar capacitar esses profissionais, a gente escreve um projeto, né? A gente recebeu o apoio do MINC, inclusive no mandato dele, e o poder público sequer responde a gente fica ali numa situação muito, muito estranha, né? Porque parece que a gente está fazendo alguma coisa de errado, quando a gente, na verdade, está brigando por um direito social, né? A gente está brigando pelo direito da vida, da saúde das pessoas, e o poder público não está suprindo aquela necessidade. Por isso que a gente realmente surgiu. E eles vão e fingem que a gente praticamente não existe, né? Sendo que a gente está fazendo o papel do Estado, que o Estado deveria fazer.
inclusive buscando melhorar o que já tem, né? Essas são algumas coisas que o Volta Cannabis faz. Além disso, a gente também faz alguns, não é seminários, algumas palestras de divulgação científica, igual a gente fez na Associação dos Aposentados lá de Volta Redonda. A gente faz oficinas também sobre sustentabilidade, meio ambiente. A gente tem uma parceria com um coletivo que chama Democracia Verde. A gente faz campanhas de arrecadação de agasalhos, de alimentos, dessas coisas. Então, essas são algumas das atividades que a gente vem praticando, né? Além do acolhimento, além de viabilizar o tratamento de saúde dos nossos associados, né? Algumas das dificuldades, eu já falei, a captação de recursos, né? Somos sem fins lucrativos e temos ali gastos enormes. Um desses gastos eu queria falar até como uma forma de denúncia, porque é um absurdo. Lá em Volta Redonda, o cartório está cobrando R$ 524 para o registro de qualquer documento. E assim, para a gente constituir uma associação, a gente precisa registrar no mínimo 2 documentos, que é o Estatuto Social e a nossa ata, né, a ata de constituição. Então já são R$ 1.048 só para você constituir uma associação sem fins lucrativos. Então, como que o pessoal de uma periferia vai conseguir constituir, né, uma associação, sendo que eles têm que pagar R$ 1.000? Todo ano a gente precisa prestar contas, isso é obrigatório. Então essa prestação de contas já são mais R$ 524 por ano que a gente precisa pagar aí no cartório. Mais uma vez, o mandato do Carlos Mink com a Monique já estão buscando ajudar a gente nesse sentido também, mas aí eu queria pedir ajuda de mais quem estiver aqui, quem puder ajudar em relação a isso, porque é um absurdo, né? Uma associação sem fins lucrativos ter que pagar esse absurdo para poder continuar salvando vidas. O diálogo com o poder público eu já falei, e a falta de regulamentação, né? Sobre a falta de regulamentação, a gente já falou sobre o PL 399, que é capaz que ele não atenda todas as necessidades das associações de pacientes, mas a gente tem outras alternativas. Uma delas seria um decreto presidencial, né? Eu acredito, pelo menos com os debates que a gente andou fazendo, a gente acredita que o Lula poderia mesmo decretar a regulamentação do parágrafo único do artigo 2º da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Então essa seria uma saída, porque a gente já tem uma brecha lá, a gente já tem uma lei que fala sobre isso, e eu acredito que isso poderia facilitar a nossa vida um pouco, né? Fazer as associações funcionarem ali legalmente, sem ter que ficar apanhando todo dia. Uma outra delas é sobre as RDCs, né? Essa é uma problemática muito grande. Um dos problemas que a gente sofre, que a gente começou a sofrer, eu acredito que ele tenha sido após a Abrace aceitar seguir a RDC 16, porque essa RDC 16 ela fala sobre equipamentos médicos, algumas coisas do tipo, não vou saber explicar a fundo, só que ela é completamente inviável para as associações pequenas. O Volta Cannabis ele tem pouco mais de 100 associados, nós temos 137 associados aproximadamente. E para a gente seguir aquilo lá é impossível, porque a gente precisa de obras milionárias para poder seguir aquilo, não tem condição nenhuma. Então existem outras RDCs que poderiam ser seguidas pelas associações. Por exemplo, a 18, que diz respeito às farmácias vivas do SUS. Na verdade, eu sugeriria um compilado de RDCs, né? Por exemplo, da 18, que é da farmácia viva, a 26, que é do registro de fitoterápicos, e da 49, que fala de atividade de interesse sanitária por microempreendedor individual e coisas do tipo. Então, se a gente tivesse uma regulamentação que fosse mais ou menos um compilado dessas RDCs, poderia ser que a gente tivesse alguma coisa que atendesse de uma forma melhor as associações. Eu acredito que a gente precise atender desde a menor associação de pacientes. Tem associações que são 20 e poucas pessoas, gente. Tem associação, por exemplo, quantos pacientes tem na Cultive? Vocês sabem? São 20 e poucos. Sim, então. E como que uma associação pequena assim vai conseguir chegar nesse patamar de gastar tipo R$100 mil para poder se adaptar a uma RDC? Não tem condição, né, gente? Então a gente precisa focar em viabilizar as menores associações, porque assim as maiores também vão estar contempladas, né? A gente não pode esquecer que tem associação pequena, associação de bairro. Eu esqueci de comentar, o Volta Cannabis surgiu com a ajuda do Padre Ticão. Eu conheci o curso sobre cannabis, né? Hoje em dia é da Unifesp, da Move Recan, e foi criado pelo Padre Ticão, e assim que eu comecei a assistir às aulas, eu entrei em contato com ele, e ele colocou uma pessoa para poder conversar comigo, me deu um direcionamento ali sobre construção do Estatuto Social,
e a partir daí a gente fundou o Volta Cannabis. E ele sempre falou que o ideal é ter uma associação em cada bairro, para que a gente consiga realmente absorver todas as pessoas que precisam, todas as pessoas que não têm condição financeira. Então, eu acredito que o papel das associações é esse, é dar dignidade para as pessoas, é melhorar a qualidade de vida delas, só que sem ter que sacrificar alguém, sacrificar a si mesmo, né? Por conta de falta de dinheiro, de falta de regulamentação, dessa coisa toda. Eu acho que eu vou parar por aqui, só vou fazer um agradecimento para muita gente, senão eu até anotei aqui o nome de um monte de gente. Ó. Eu gostaria de agradecer a Rede Reforma, o Emílio, Leonardo, Gabriela, Marcela, Cecília, Carlos Mink, o Mandato, com a Monique Prado, que está aqui com a gente também. Gostaria de agradecer a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, a FACT, o Volta Cannabis, seus associados, a Raíra, que está aqui, né? Ela é nossa tesoureira hoje em dia. Gostaria de agradecer o Democracia Verde, que é um coletivo que tem uma parceria com a gente, a Flor da Vida, a Associação Cura Pro, a Associação Mães Conhas, lá com a Ângela, com a Cris, o Rodrigo Beltrão, Matheus Branco, que são advogados que colaboram com a gente. Gostaria de agradecer também o Ladislau pelo convite, né? Muito obrigado, Ladislau. E é mais ou menos isso. Só queria problematizar hoje um pouco aqui com vocês e mostrar algumas das dificuldades que as associações têm. Só para finalizar aqui a questão, né, acho que da Abrace, né, ela infelizmente não foi uma opção, né, aquilo ali foi uma imposição, né, judicial, né, e eles inclusive tentaram recorrer e não obtiveram êxito, né, então assim, eles tentaram em algum momento sair da 327, mas infelizmente por imposição judicial eles não conseguiram a mesma transformação, porque a PEP inicialmente ela foi enquadrada na 327 na liminar, mas na sentença, durante a instrução do processo, conseguimos modificar, né, essa questão para a farmácia viva, né, a resolução que você falou. E outro contraponto que eu acho importante, né, a gente jamais pode generalizar. Então, eu conheço empresas que têm mais fim social do que muita associação. E eu conheço associação que ganha mais dinheiro do que muita empresa. Então, o que diferencia, para mim, é quem está ali na ponta gerenciando, né? Então, eu não consigo... É claro que essa declaração foi totalmente infeliz e não condiz com a realidade, uma propaganda paga na Folha de São Paulo, né? Que a Folha de São Paulo parece que sempre apoia, mas dá um tiro no pé quando também propaga uma informação dessa, né? Então, eu não acredito que isso seja um entendimento de todas as empresas, apesar de não advogar para nenhuma, né, de empresa de cannabis no Brasil. Eu sei da seriedade de algumas, né? Apesar a culpa muitas vezes não é da empresa, né? É do nosso órgão regulador, que é omisso, que não fiscaliza essas empresas, né? Então vai muito em cima disso. Posso falar uma coisinha que eu acho que é uma coisa importante como um informe. E eu acho que é até para todo mundo, que eu acho que deve ter bastante advogado aqui, um senso crítico do que a gente quer, né, nesse campo da cannabis para o futuro. Eu fico com muitas dúvidas, né, de empresas que entram nesse esquema de judicialização. De um outro lado, a Abrace entrou nesse esquema de judicialização. Eu, lá atrás, quando eu pensava numa regulamentação justa, eu entendia que a gente não devia onerar o SUS, porque o SUS já está ferrado. Cara, vamos provar para o Brasil que a gente não precisa de dinheiro público, que a gente consegue fazer um trabalho onde a gente consiga arcar com o custo de um remédio que vem de uma planta. Mas aí eu fico com muita dúvida, assim, a gente acaba percebendo no nosso dia a dia da quantidade de gente que precisa. E aí vejo muita indústria judicializando. E vejo a Abrace judicializando. Então, eu queria deixar uma sementinha aqui de reflexão. Por exemplo, nos últimos 15 dias, chegaram 2 associados da PEP pedindo laudo, porque eles queriam judicializar o óleo da PEP. Caraca, não quero... Eu falei assim, vem cá, quanto que você pode pagar? Você não pode pagar nada? Então, a gente inclui você aqui no nosso programa, no quadro de isenção. Mas eu não queria. Então, assim, mas às vezes eu fico com dúvida, e por isso que eu queria compartilhar isso com vocês, para vocês pensarem. O SUS deve ter alguma responsabilidade ou a gente deve insistir em arcar com tudo?
né? Porque a gente não dá conta, a Marilene sabe, né? A gente vê muito no dia a dia os médicos, né, antigão, assim, para quem tem dinheiro, eles prescrevem óleo de indústria, né? E quem não tem dinheiro, eles mandam pra gente. Vai lá que eles acolhem. Então, assim, começa a aumentar muito a demanda, né, de gratuidade nas associações. E é muito difícil para quem, principalmente para quem tem filho, você falar não para uma pessoa que está precisando. A gente não consegue, né? Então, assim, até agradeço, Leandro. Eu não sei se vocês estão judicializando, né, se um dia vai judicializar, porque isso acaba indo para a conta do SUS e eu não sei o quanto isso é bacana. E queria jogar essa sementinha. Essa é a minha opinião em relação... Eu sou super favorável. Eu vou passar. Eu sou super favorável, né? Porque a gente teve no Ministério da Saúde, lá quando teve a audiência pública no Paulo Paim, né? Lá em Brasília. E foi justamente isso, dito isso pra gente no Ministério da Saúde, né? A gente não tem números de gasto com a cannabis, né? Então, por quê? Porque o Estado é ausente, né? Eu vou abrir logo para as perguntas, porque a gente já passou da hora. Já são 12:30, acaba que alguma pergunta, alguém? Vladimir, levantou a mão? Não. Agora pergunta. Pode falar. Boa tarde. Já não houve uma legislação agora recente no estado de São Paulo para a liberação do óleo no SUS de São Paulo? Então, quando a gente começa com é isso, assim, né? Eles excluíram absolutamente as associações, assim, não dão incentivo para a gente poder entrar nesse... A gente não consegue entrar com os óleos que a gente produz hoje, né, nas exigências desses editais. E aí, assim, não é... Como como o Gustavo falou, assim, todas essas coisas que acontecem não são transparentes, então a gente tem muita coisa que a gente não tem certeza. A gente suspeita que, a gente tem quase certeza que deve ser algum esquema de alguma marca que conseguiu, que tinha lá o sobrinho do governador Tarcísio, que está fornecendo, que deve estar super... Assim... O de Búzios, por exemplo, foi uma empresa que ganhou o edital. Então, assim, as pessoas... Toda hora que todo mundo deve passar por isso, né? Quando sai uma manchete no Estadão, na Folha de São Paulo, agora maconha gratuita no SUS. A gente Margarete, só para complementar isso que você está falando, essa audiência pública que o Gustavo falou, lá né? Eu estava lá, eu participei, e eu tenho participado de várias audiências públicas em vários lugares. E aí o que acontece? Eles chamam as associações, porque a expertise quem tem é a gente, quem conhece é a gente, quem tem acesso aos pacientes somos nós. Então, eles nos chamam, até porque a gente leva conhecimento, paciente, médico, a gente leva tudo para a audiência pública. Eles só participam. Isso. E a nossa audiência. E aí eles fazem tudo e depois... nem nos atende mais. Lá de Volta Redonda, eu tentei fazer contato várias vezes para saber como que estava, e assim, eu fui usada mais uma vez, eu fui usada em Volta Redonda, eu fui usada em Campos, e assim, eu vou continuar sendo usada, porque eu estou fazendo o trabalho pelas pessoas, eu quero que as pessoas tenham acesso. Se é da Abrario, se é da PEP, se é do Volta Cannabis, se é da Colher, isso não me interessa, eu quero que a pessoa tenha acesso. Só que o que acontece? Lá em Búzios é muito lindo, é muito maravilhoso tudo que está acontecendo, né? Cannabis no SUS, são 100 famílias que a Abrario está atendendo hoje de forma gratuita. Por quê? Porque a Marilene, né, não foi a presidente da Abrario, a Marilene, mãe de 4 filhos, sendo um filho de 22 anos, com epilepsia de difícil controle, esteve numa roda de conversa e viu mães desesperadas. E aí o que eu fiz? Falei, vou atender 100 crianças por 1 ano de graça. Hoje a Abrario está com 30% de associados sociais. E como que a gente mantém isso? Tendo que montar laboratório, tendo que comprar equipamento, tendo que manter um cultivo, porque as pessoas acham que o cultivo você vai lá, abre um buraquinho, bota a semente e a planta sobe. Não é assim que funciona. Tudo é muito custoso. E quando a gente abre uma campanha, como o Gustavo falou, faz campanha, né? Faz campanha, mas não tem doação. Infelizmente, não tem. As pessoas não doam. Né? O porquê, não sei. Mas, infelizmente, é tudo com muito sacrifício. Então, as audiências acontecem, esse papo de cannabis no SUS é muito lindo, é muito bonito, mas não está acontecendo.
né? Búzios comprou agora, licitou, comprou uma quantidade de óleo para aquelas famílias, 5 só milhões, que ainda não chegou, 5 milhões. 5 só milhões que ainda não tratamento chegou. de um ano. Quem está tendo acesso lá hoje é através da associação. E quem está pagando é a gente. Quem está pagando é a gente, é exatamente isso. Se o tratamento fosse feito pelas associações, o número seria 10 vezes menor. É 10% desses 5 milhões. A gente é Importante falar sobre a questão do SUS, né, que eles acompanharam a questão do CFM, né? Eles restringiram algumas patologias, né, que isso é um absurdo, você tira a liberdade do médico e do paciente de escolher, né? E aí dificulta muito mais o acesso, né? Então, o que eu tenho visto, né, a dificuldade dessas resoluções em implementar de fato no SUS é em razão das regulamentações da Anvisa, ela dificulta o acesso, né? Porque tem a licitação, vou botar aqui uma coisa prática, né? Tem a licitação, a empresa X ganhou. Mas se o médico prescritor não prescrever aquela empresa X, ele não consegue importar. Porque a resolução 660 é venda direta do portador para o paciente. Não é permitido ter na farmácia do SUS. Então, as resoluções da Anvisa, eu acredito que todas as licitações vão favorecer, a maioria das vezes, as empresas que já têm produto, medicamento em farmácia. Mas não por questão de ganhar a licitação, e sim por questões práticas da resolução em vigor, né, no Brasil. Então, ela dificulta esse acesso ao SUS. Ah, eu posso comprar do importado, que é melhor do que o que está aqui. Mas a empresa que ganhou a licitação, ela não vai conseguir botar na farmácia do SUS porque ela não tem autorização sanitária. E a mesma dificuldade eu entendo que entram as associações, né? Porque a associação vai participar de uma licitação, um dos primeiros documentos que você tem que colocar lá é a sua autorização sanitária, né? E elas vivem nesse limbo, né? Então essa dificuldade, por isso que eu peço, e eu faço isso com as associações, a gente fazer parcerias com a prefeitura de fato para a associação. Porque aí o que eu faço? O seu secretário assina aqui um termo que você está recebendo, os óleos doados. E isso eu ajuizo no processo. E jogo a Secretaria de Saúde e a prefeitura na responsabilidade junto com a gente no processo. Entendeu? Então, esses mecanismos são importantes para fundamentar uma ação judicial também do pedido de cultivo. Outro detalhezinho nos números. O óleo importado a gente tem uma fórmula só, como eu falei antes. Aqui, na nossa associação a gente tem 5. O óleo importado a gente tem a fórmula igual, a gente vende 15%. Tá? Os outros 85% todos têm THC, que no importado a gente não teria como. 50% dos pacientes têm maior proporção de THC do que CBD. Então, desses pacientes que estão sendo tratados pelo SUS, a gente vai ter um êxito, um sucesso bom em 15% dos pacientes. Os outros 85% a gente teria muito melhor com o óleo das associações. Eu vou mostrar para vocês aí depois aí, o Lau vai colocar um vídeo, que eu acho que vídeos, né, como você mostrou aqui, falam mais do que palavras. Porque o que o CFM diz é que THC não serve para o meu filho. Meu filho tem uma epilepsia de difícil controle, grave, eram muitas crises. E se você for ler, depois quem quiser ler sobre síndrome de Rasmussen, o que a síndrome de Rasmussen causa, depois que vocês verem o filme, vocês vão falar, o vídeo, vocês vão falar, não é isso aí que seu filho tem, não. E o que melhorou o meu filho foi o THC. O meu filho, uma vez durante todos esses anos, ele fez uso de um CBD isolado. E eu quase matei meu filho de tanta crise que ele teve. Eu não tive nem coragem de dar depois aquele óleo para ninguém. Eu joguei fora. Na Abra-Rio, há um tempo atrás, a gente utilizou um CBD isolado para algumas famílias que estavam buscando e não tiveram resultado. Os próprios médicos, hoje, dos nossos 1.500 associados, a maioria deles vem através de médicos. Os nossos médicos falaram, Marilene, o que faz efeito é o full espectro. Tem muito paciente que precisa do THC. Tem aqueles que precisam menos, mas a maioria deles, se não todos, precisam do THC. Mais alguma pergunta? Por favor, preferência. Pessoal, primeiro queria
Primeiro, queria parabenizar vocês. Eu sou muito fã das associações, porque vocês realmente nadam contra a corrente. Eu trabalho como assessora parlamentar do deputado estadual Carlos Mink e eu fico desesperada vendo a quantidade de mensagens que chegam até mim, de pedidos de ajuda, e nós também não conseguimos fazer nada, porque a gente também envia vários ofícios. Estamos numa casa muito conservadora, a gente manda os ofícios para a FAPERJ, manda ofício para a Secretaria Estadual de Saúde, não somos respondidos, porque o tema é cannabis. Então, maconha também, que é a mesma coisa, né? São sinônimos. Então, essa é uma luta muito difícil e, bom, é só parabenizar vocês mesmo, porque vocês fazem na garra, na coragem, enquanto vem empresas ambiciosas, aproveitadoras, oportunistas, não são todas, ok, mas muitas são assim, e simplesmente se apropriam do trabalho de vocês. Então, isso é muito triste, porque são elas que conseguem licitações, são elas que conseguem tirar muito dinheiro do Estado, e esse dinheiro tinha que ir para vocês, porque vocês que fazem um trabalho humano, um trabalho social. Mas, bom, quero também fazer aqui uma publicidade de um trabalho que nós fizemos lá recentemente pelo Mink, que trata sobre animais. A gente fez um projeto de lei, que eu fui redatora, que trata sobre a prescrição de cannabis para animais domésticos, animais de companhia. E eu queria muito saber de vocês como que está funcionando isso, porque vocês falam muito dos seres humanos, né? Isso tem um apelo muito grande. Você vê uma criança doente, mas nós temos bichinhos de estimação também que estão sofrendo muito, tem epilepsia, que sofrem com dor, e as pessoas buscam as associações. Às vezes elas precisam, inclusive, cometer fraudes, dizendo que o óleo é para elas, mas na verdade é para um animal de estimação. Então, eu queria saber como isso está funcionando aí nas associações. Boa tarde. Sim, não, é porque eu vou deixar uma resposta de uma mãe de um pet que está ali atrás, que usa o óleo da Acolher. É bom que ela fale, porque aí ela vai ter a resposta para você. Pode falar. Boa tarde a todos. Eu sou mãe do Poseidon. Eu sou mãe do Poseidon, um pitbull de 6 anos, que há 4 anos começou a ter crises epiléticas. Há 4 anos fazendo uso de Gadernal, Keppra e outras medicações. No início desse ano, ele teve 60 convulsões no 1º de janeiro. Ficou internado durante uma semana com diversas medicações. Ele chegou em casa se urinando, tendo que usar fralda. E depois de uma conversa com a Denise, com a veterinária, a gente achou melhor entrar com o uso do canabidiol para poder controlar. Poseidon passou 5 meses sem uma convulsão, até hoje. Então, eu sou grata à associação por ter me ajudado e sou grata à veterinária por ter acreditado que a medicação faria bem ao Poseidon. E hoje ela também está estudando a respeito para poder ajudar a outros cães, outros gatos a terem uma sobrevida melhor, porque as convulsões do Poseidon são horríveis. E essa do último de 1º de janeiro foi o pior dia da minha vida. E hoje é transformado, né? Toda essa questão. 5 meses sem convulsão. A gente pode disponibilizar também da mesma forma, porque é da mesma forma uso humano e uso com animal. É da mesma forma, o tratamento também é o mesmo. A gente disponibiliza da mesma forma. Lá na associação a gente trata desde calopsita até elefante, camelo. A gente tem muitos pacientes primatas. A gente tem um trabalho com a Vet Hemp, com o zoológico, que é de primatas. É o único medicamento que funciona para reabilitar os primatas. Geralmente é macaco, que vem da floresta. Eles nenhum medicamento controla. É o único medicamento que está sendo usado com sucesso. Eu tenho uma história também. Eu tinha um cachorro, né? Eu adotei ele, curioso, até lá em Floripa, adotei ele lá na Lagoa da Conceição e trouxe ele para Volta Redonda. E coitado. Porra, sacanagem. Sacanagem com o bicho. Mas o que acontece? Não, é muito melhor. Eu fiquei com ele uns 5 anos mais ou menos, e a partir do 3º, ele já era meio velhinho, ele já tinha o bigode branco e tal. E ele teve uma convulsão num dia, que ele ficou com o olho mexendo para um lado e para o outro muito rápido, e ele parou de andar a partir daí. E aí eu falei, pô, eu sou entusiasta da cannabis, então eu estudo bastante coisa, assim, até por conta do meu tratamento, para ajudar os pacientes da associação, né? Então eu sei que, no mínimo, todos os vertebrados do planeta Terra têm um sistema endocannabinoide. E os especialistas dizem que praticamente todas as patologias
e transtornos estão ligados diretamente a uma deficiência do sistema endocannabinoide. Então, a gente suprindo essa deficiência utilizando o extrato de cannabis vai funcionar. Então, eu comecei a dar extrato para ele. Ele não voltou a ter essa crise que ele teve igual antes, e eu consegui fazer ele voltar a andar, porque ele estava só deitado, ele estava se urinando, se fazendo as coisas, né? E essa é uma experiência que eu tive. Eu dei uma sobrevida para ele aí de mais 1 ano e meio aproximadamente. Ele tinha voltado a andar e no finalzinho ele parou de novo, mas aí foi no último mêsinho de vida dele, né? Mas assim, eu consegui melhorar muito a qualidade de vida do meu cachorro, dar mais dignidade mesmo para ele, né? Fazer com que ele vivesse ali da melhor forma possível, mesmo estando velhinho, mesmo tendo as dificuldades dele. Então eu tenho essa experiência para poder contar e tenho certeza que a cannabis faz bem sim para os animais. Então, Monique, eu queria, em relação a isso, né, a gente tem uma insegurança jurídica muito para a questão dos prescritores veterinários, né? O que eu sei é que para importar, muitas vezes se coloca o nome do tutor para conseguir importar aquele medicamento por burocracias da Anvisa, né? Isso é crime também, né? Você está falsificando documento, né? Tem diversos crimes. Eu vou passar a palavra para o Dr. Rodrigo Montezuma, que é especialista no tema, falou aqui sobre a questão do uso veterinário. Eu estava conversando com ele hoje mais cedo exatamente sobre esse tema, né? Então, nada melhor do que passar para o especialista, né? É para isso que serve. Obrigado, Ladislau. Sou do Conselho Federal de Medicina Veterinária, falamos aqui ontem, e é bem interessante todos os relatos que vocês fizeram aí, tanto, né, de toda a experiência aí humana. E ontem aqui eu tive a oportunidade de falar, inclusive, que é a primeira vez que eu vejo fazer experimentação em humano para depois vir para a medicina veterinária, né? E é muito importante o relato, tanto dela lá de trás como daqui do Gustavo, que corrobora vários outros depoimentos que a gente tem recebido de que animais retornaram a ser animais após o uso da cannabis, tá? Ontem ela estava aqui, teve a oportunidade de acompanhar a palestra. Gatos, a gente tem cerca de 30% de uma população senil de cães de companhia, né? Cães e gatos mais velhos, né? E patologias articulares normalmente são as patologias que mais acometem, né, os animais mais velhos. E gato, você dificilmente vê um gato mancando, ele muda de comportamento, né? Ele passa a não subir mais no sofá, passa a não entrar mais na caixinha de areia, e aí é que tem que ter aquele olhar observador para ver, ele está sentindo dor, ele não manca, ele para de fazer certas atividades, né? Toda essa colocação que vocês fizeram, a gente está enfrentando. No início do ano criamos um GT de proposta regulatória da cannabis na medicina veterinária, e a gente tem feito articulação direto com a 5ª diretoria da Anvisa para conseguir que o médico veterinário seja prescritor de cannabis. A RDC 327, no artigo 13, fala: a prescrição de cannabis está restrita aos profissionais registrados no Conselho Regional de Medicina. Essa restrição, ela não se deu à substância, ela se deu à prescrição. Ou seja, eventualmente a Anvisa tem entrado em esferas de competência que não são da competência dela. Em relação ao PL 399, me preocupa um pouco, do ponto de vista da técnica legislativa, colocar tantas minúcias no corpo da lei. Quantas paredes, quantas salas, quantos níveis, quanto isso, aquilo. Por quê? Uma vez que você promulga a lei, é aquilo que está lá. Para mudar qualquer coisa que estiver lá, vai ter que enfrentar o processo legislativo de novo. Então, o interessante para a lei é que ela tenha termos genéricos e, por regulamentação, se defina a atuação, tendo em vista que, se essa definição regulatória posterior à lei se mostrar equivocada ou com necessidade de alteração, você faça no órgão regulatório, né? Porque se você fizer na lei, você tem que enfrentar o Congresso Nacional de novo. E lá no Congresso Nacional a gente sabe que todo PL sabe como começa, não sabe que Frankenstein que vai sair, e lá é obviamente uma casa política, né? O Conselho Federal de Medicina Veterinária tem trabalhado para garantir a segurança jurídica dos médicos veterinários em prescrever e
também já articulando com a Anvisa, justamente para que a gente possa, além de prescrever, o proprietário responsável pelo animal adquirir o produto, né, em nome próprio, representando o animal. Queria finalizar aqui falando com a Margarete, que, por óbvio, existem empresas que produzem cerveja muito boas, mas as melhores são as artesanais. Mais alguma pergunta? A gente já passou bem do tempo. Mais uma. Oi, gente. O que vocês acham de um procedimento administrativo em que se possa ter um registro de um paciente para autocultivo e um registro de cultivo associativo com uma autorização que seja simplificada? Você acha que funcionaria isso? Eu não vejo caminho administrativo para isso, infelizmente, né? O que... Com a Anvisa, você pergunta? Você pergunta com a Anvisa? Então, o que acontece? Existe o princípio da legalidade, que a administração pública só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei, né? Princípio da legalidade. Então, o que acontece? Sempre que a gente recorre, a gente tem um processo administrativo na Anvisa, né? Primeiro que é assim, eu estou entendendo que a tua pergunta é assim, seria um pedido de processo administrativo? Não, então explica melhor. No caminho administrativo. Eu estou perguntando o que vocês acham de se ter o caminho administrativo. Mas se tem o caminho administrativo? Não tem. Então eu não estou entendendo sua pergunta. Não tem porque se você vai lá no sistema solicita da Anvisa, já não tem pessoa física. Pessoa física já está excluída. Pessoa jurídica, a associação também o CNAE da associação já não consegue nem peticionar na Anvisa. Uhum. O que eu estou dizendo é o seguinte, existem licenças específicas para o cultivo artesanal associativo no Peru e na Argentina. De cannabis? Sim, eu estou perguntando assim, faria sentido em se ter uma licença ou uma autorização que fosse simplificada, voltada exclusivamente para associações? Claro que valeria, desde que tivesse lei para isso. E tem uma coisa também que é importante. Por exemplo, já existe hoje a possibilidade do pedido de cultivo para pesquisa via administrativa. Né? A pesquisa ela já não é discutível. A questão do uso pessoal, e é porque a Anvisa, quando ela fez a 327, ela se declarou incompetente para a questão do cultivo no Brasil. Isso aí que inclusive deu subsídio para sair eliminada da APEP, né? Porque o juiz mandou intimar, o Anvisa, o que você tem a ver com cultivo? Ela não tem nada. E aí foi onde saiu. Então, assim, era o ideal, né? Isso a gente trabalha dentro do mundo imaginário, certamente a gente poder pedir um pedido uma autorização. Eu entendo que deveria até se criar uma agência reguladora nova, seria muito mais legal, né? Algo que trate de cannabis, porque o Gustavo falou muito bem, né? Eu não entendo, quer dizer, não entendo, hoje eu tive que entender, mas eu não sabia nada de direito regulatório quando eu fui entrar com a ação na APEP. Eu fui descobrindo ao longo do tempo, né, a questão do direito regulatório, né? Então eu percebi que nenhuma daquelas resoluções se enquadrava o que a APEP fazia. Então, assim, se a gente tiver um órgão regulador para tratar dela como é no Uruguai, né, a gente pudesse fazer isso da forma administrativa, seria o mundo ideal. Mas a gente vive num Brasil conservador, eu não tenho essa crença como a Margarete tem, que nos próximos anos o governo não consegue aprovar nada no Congresso. O Congresso lá tá uma briga de cachorro grande, né? É Arthur Lira, é o Pacheco, é o Lula. Quer dizer, a cannabis, eu acho que no mínimo, se você olhar um projeto legislativo, né, ele demora no mínimo 10 a 20 anos. Então a gente está no meio dele, né? Então eu acredito que a gente ainda vai demorar, vai ser, infelizmente, para a gente discutir acesso no Brasil ainda é via judicial, né, as associações. Então acho que a gente ainda a lei ela muda através do fato social, as regulamentações, né? A gente está judicializando, né? Infelizmente, para falar de acesso, ter um advogado para discutir acesso é porque está faltando acesso, né? Então eu acho que vai muito em cima disso. A notícia boa é que assim, a diretoria colegiada da Anvisa ela é formada por 5 pessoas que são indicadas politicamente. Então, assim, o próximo alguns diretores, mais um ano, eles estão fora da Anvisa. E a nova ministra da Saúde, que é a Anísia,
provavelmente deve nomear pessoas que são a favor das nossas pautas. E a Nízia sempre foi super parceira, inclusive financiava, a Fiocruz sempre financiou os seminários internacionais que a PEP organizava. Então, assim, existe uma luz no túnel, pelo menos a gente está trabalhando muito do lado de cá para que isso aconteça. A gente protocolizou recentemente um pedido para o Ministério da Saúde montar um grupo de trabalho aonde chame. Aí eles falaram assim, não, vamos esperar mudar. Então, assim, provavelmente muitos diretores vão sair, vão acabar o mandato e vão sair. E aí é uma oportunidade para a gente tentar começar a mudar algumas coisas por dentro do Ministério da Saúde e da Anvisa, porque no final das contas a gente produz medicamento, a gente vai ser sempre fiscalizado pela Anvisa. Não adianta, tem algumas associações que falam que não, cara, não adianta, a gente vai ser fiscalizado pela Anvisa, e eu já entubei isso. A gente tem que tentar ver o que a gente consegue movimentar, né, lá por dentro do Ministério da Saúde e trazer a Anvisa para o nosso lado. Porque o Lau falou uma coisa do Alex que é muito isso, assim, nos bastidores, eles batem a mão nas nossas costas há quase, sei lá quantos anos, falam parabéns pelo trabalho. Na reunião oficial de mesa, eles só podem falar da RDC 327, que é o que tem. Então, assim, só me resta uma alternativa se não for otimista, se não for ali, mais uma vez para Brasília, mais uma vez para Brasília, mais uma vez sentar lá e ficar ouvindo, você sai, faz carta, faz ofício, faz não sei o quê. Cara, não tem outro caminho, então é isso. Só para complementar, assim, administrativamente hoje seria lindo se pudesse, mas não pode, a gente tem processo. A PEP manda os olhos pelo correio, a Polícia Federal aprende, aí chega a notificação, aí vai recurso. Aí, assim, o Alex e a Meiruzzi, que são os dois diretores da Anvisa que são a favor dessa agenda, faz uma fala linda, a gente posta tal, mas no dia a dia eles negam tudo pra gente, negam tudo, entendeu? Mas é isso, não tem como desistir. Não tem outra alternativa. Só a informação da atualização da 327, como é que está essa história? Então, recentemente um recurso da PEP foi julgado, e a Meiruzzi falou publicamente numa reunião que assim, a gente tem que repensar. Então, talvez, não sei, me passa pela cabeça que de repente eles vão querer entubar as associações na 327, flexibilizando alguma coisa, o que não resolve muita coisa, porque eles não falam sobre cultivo. A RDC 327 é do laboratório para frente. Assim, algumas conversas que eu tive em off com o Alex, né, me parece que as farmácias de manipulação, né, pela conversa que eu tive com ele, já facilita muito o acesso, né, até para as próprias associações, já torna bem mais acessível, né, mas não depende dele, né, isso é uma decisão, a RDC é uma decisão colegiada, né, assim, por isso que se chama a RDC, decisões colegiadas, né, então é resolução da diretoria colegiada, então essas decisões são em conjunto, mas está tendo um estudo, ele esteve em João Pessoa, ele deu uma previsão de 90 dias já para alteração dessa RDC 327. Né? 90 dias? Não, isso tem o quê? 2 meses que a gente estava atrás? 90 dias. Foi em abril, maio, junho, julho, né? Então assim, eles já estão nesse estudo, né, de rever, porque ela acabou, foi a primeira resolução da Anvisa que é provisória, né? E acabou em dezembro, então assim, tá acontecendo, ele tá ouvindo todo mundo, mas não quer dizer nada, como a Margarete falou. A última notificação que a gente recebeu da Anvisa é tipo assim, vocês têm que fechar, para tudo que vocês estão fazendo, tira óleo do não sei o quê, assim, é isso, a gente ignora. Mas é isso que a comunicação oficial é assim, é nesse nível. Tudo passaria pela PL, na aprovação da PL. Enquanto não for aprovada essa PL, vai ficar nessa... Ou então a criação da agência reguladora, igual o Laszlo falou, só que isso precisa ser através de uma lei, porque ela é uma autarquia, né? É bem complicado. O judiciário tem sido um grande aliado, enfim. Quem sabe nossas ações chegam no STF, faz trânsito em julgado erga omnes, né? Vale para todo mundo. O próprio Ministério da Saúde, a partir de agora, né, vai ser um grande aliado. A diferença é que hoje a gente consegue entrar no Ministério da Saúde e conversar, dialogar, inclusive com servidores de carreira, né? Isso é muito interessante. Quando a gente esteve lá, eles falaram, cara, se fosse no governo passado, vocês não passavam da porta para esse assunto, né? Então, assim, e não são pessoas indicadas, né? Não é cargo comissionado, são pessoas que são servidoras, né? Isso é muito interessante, que agora o diálogo está aberto. Tem muita gente da Fiocruz lá agora.
Eu só que a Anísia, né, infelizmente, aí já está um burburinho de que ela vai sair para compor o governo, para o Lula ganhar voto no Senado, né? Então essas coisas políticas eu sempre tenho medo. Enfim, é isso. Eu queria agradecer a presença de todos e todas, né? Acho que foi um grande aprendizado aqui para a gente ver tudo isso que está falando hoje no Congresso. É muito em razão dessas pessoas que estão aqui disponibilizando, principalmente a liberdade, o direito à liberdade deles, né, em detrimento para outras pessoas. Obrigado a todos e todas e